Jacqueline Rains Crackman e Melvin Uphoff. Jacqueline Jackie Rains Crackman, de 18 anos, foi vista pela última vez por sua família quando estava na casa de seus pais em Columbus, Ohio, em 24 de setembro de 1965. Naquele dia, ela deixou seus 2 filhos aos cuidados de seus pais porque ia a um casamento em Glenwood, Iowa, com seu colega de quarto. Mas Jack nunca voltou para buscar seus filhos. Os pais de Jack logo descobriram que seu colega de quarto voltou de Iowa, mas, quando conversaram com ela, revelou que deixou a amiga em algum lugar sem dizer onde. Quando as autoridades finalmente começaram a investigar o desaparecimento anos depois, descobriram que o único casal que havia se casado em Glenwood naquele fim de semana não conhecia Jack ou seu colega de quarto, e depois de falar com o colega de quarto, determinaram que a jovem de 18 anos provavelmente havia saído por vontade própria. Na época do seu desaparecimento, Jack estava passando por um divórcio. Ela se casou aos 16 anos e deu à luz seu primeiro filho pouco depois, mas o casal se separou no início de 1965, antes de seu marido pedir o divórcio em setembro. Sua irmã contou às autoridades que Jack havia arrumado 2 malas para a viagem, o que ela achou estranho, já que era para ser uma estadia de fim de semana, não mais do que alguns dias. Relatadamente, seu carro foi encontrado mais tarde, fora de sua casa, mas suas malas haviam desaparecido. Enquanto isso, Melvin Uphoff, de 31 anos, desapareceu de Rising City, Nebraska, após passar o dia com sua esposa e 4 filhos e jantar com seus pais. Ele disse à esposa, enquanto ela preparava as crianças para dormir em 24 de outubro de 1965, um mês após o desaparecimento de Jack, que sairia para comprar cerveja. Contudo, ele jamais retornou ao lar. Em 1965, rumores nas comunidades locais diziam que o casal havia fugido junto após um caso amoroso. Melvin sumiu com sua coleção de moedas e seu Oldsmobile 1954. Seu veículo nunca foi recuperado e ele foi declarado morto nos anos 70. Por anos, as famílias de Jack e Melvin ficaram sem respostas sobre o que aconteceu com seus parentes. Segundo o projeto Charlie, Jack só foi considerada desaparecida nos anos 90, apesar de sua irmã notar que a polícia em 1965 não se interessou pelo caso, declarando: "Eu realmente não acho que houve uma investigação." Se houve, não resultou em muita coisa. Um documentário lançado em 2008 mostrou que ninguém havia entrevistado o colega de quarto de Jack ou o marido separado após o seu desaparecimento. A irmã de Jack contou que uma mulher semelhante à sua irmã desaparecida foi ao funeral da mãe e apareceu em seu trabalho, mas saiu antes de ser questionada em ambas as ocasiões. Por décadas, ninguém soube o que aconteceu com o par, mas finalmente, em maio de 2009, a verdade veio à luz quando as autoridades rastrearam os dois e falaram com eles por telefone. Melvin e Jack abandonaram suas famílias para iniciar uma nova vida a 2. A porta-voz da Patrulha Estadual de Nebraska, Deb Collins, observou que o par não cometeu nenhum crime e partiu por vontade própria. Ela se recusou a informar onde eles estão morando agora, já que o casal pediu privacidade. Não se sabe se eles contataram os 6 filhos que deixaram para trás. Após 44 anos, seus casos foram finalmente resolvidos. Tanya Cat McCrum, nascida em 14 de outubro de 1981, ganhou as manchetes nacionais ao desaparecer repentinamente em meados dos anos 90, estudante na Cornell Middle School. Em McKeesport, Pensilvânia, Tanya, de 14 anos, foi amiga e manipulada pelo guarda de segurança da escola, Thomas Rose, um homem 24 anos mais velho que ela. Tudo começou quando Rose pegou Tanya matando aula, mas prometeu não denunciá-la. Grata por sua compreensão, Tanya se apegou ao homem mais velho. Nos meses seguintes, Rose
começou a tirar Tânia da aula para conversar e começou a presenteá-la com coisas que variavam desde doces e flores até dinheiro para cigarros. Tânia refletiria depois que estava especialmente vulnerável em 1996. Sua vida em casa era turbulenta devido ao feio divórcio dos pais e ela começou a matar aula por ser implacavelmente intimidada. Quando ela contou a Rose sobre seus problemas, ele começou a convencê-la de que deveria sair de casa para morar com ele. Após o beijo na escada, ela começou a acreditar que estava apaixonada pelo homem de 38 anos. Tânia chegou na casa de Rose, em McSport, perto de sua própria residência, em 10 de fevereiro de 1996, aliviada por um recomeço, mas a situação rapidamente se tornou um pesadelo. Rose morava com seus pais e filho adulto e fez de tudo para evitar que Tânia fosse descoberta, confinando-a em seu quarto e obrigando-a a usar um balde como vaso sanitário. Tânia era proibida de sair de casa, inclusive para ir à escola. Ela era trancada no quarto de Rose todos os dias e submetida a abusos sexuais regulares. Ela se alimentava de restos de refeições de Rose e era forçada a registrar seus abusos em diários para que ele pudesse se gabar para colegas e amigos. Tânia declarou mais tarde: "Ele me fez manter um livro de calendário de nossos atos sexuais para que eu soubesse as datas." Em entrevista ao The Independent, Tânia disse que o medo aprendia em casa. "Ele ameaçou me matar enquanto eu dormia", ela contou ao jornal. "Ele ameaçou me colocar em um saco de lixo e me jogar no rio." Aos 18 anos, ela descobriu que era considerada desaparecida ao ver seu nome e foto no jornal local. Nessa época, ela foi finalmente autorizada a sair do quarto de Rose. Ele deu a ela um novo nome, Nikki Allen, e a apresentou à sua família como sua namorada, que iria se mudar para lá. Permitiram que Tânia saísse de casa comigo, pois ele confiava em mim devido à minha lavagem cerebral. Ela visitava a igreja ou a deli do bairro com mais frequência, mas tinha um horário rigoroso para voltar e precisava ficar de olho no relógio enquanto estava fora. Ela lembrou que sua primeira vez de volta ao mundo real foi assustadora, afirmando: "Ele me deu instruções específicas e eu as segui, fazendo o que tinha que fazer, mas eu estava paralisada, como um cervo diante dos faróis lá fora." Estar fora, com o resto da sociedade, fez Tânia perceber que seu relacionamento com Rose não era normal. Sem que ele soubesse, ela logo arranjou um emprego de algumas horas por dia na delicatessen local Joe J's Deli Mart, administrada por Joe Sparico. Ela desenvolveu amizades com Joe e seus colegas de trabalho e logo percebeu: "Eu vi como uma família deveria ser, e eu disse, é isso que eu quero." Em 2006, 10 anos depois de ter desaparecido e o pesadelo ter começado, Tânia contou a Joe o que havia acontecido com ela. Ela disse a ele: "Se você acessar um site de crianças desaparecidas, verá uma foto minha." Joe contatou seu filho, um ex-policial que conhecia o caso de Tânia. Logo, os investigadores chegaram na casa de Rose e o prenderam. Em 2007, Thomas Rose se declarou culpado de uma miríade de acusações, incluindo agressões sexuais estatutárias, corrupção de menor e agressões indecentes agravadas, para citar algumas, e foi posteriormente condenado a 15 anos de prisão. Em sua audiência, Tânia leu uma declaração de impacto da vítima e disse a ele que ela não era mais sua marionete. Ela acrescentou: "Você tirou minha inocência, minha infância. Você me fez acreditar que minha família não me queria ou amava e que só você se importava comigo. Por 10 anos você me controlou." Rose foi libertado da prisão em 2022 e é um criminoso sexual registrado. Tânia, por sua vez, afirmou que está muito feliz na vida. Em 2017, ela coescreveu o livro Memórias de uma Criança do Leite, a história de Tânia Cat. Em 2018, ela se casou e virou madrasta. E embora inicialmente ela tivesse um bom relacionamento com seu pai após o sequestro, ela revelou que ele acredita que ela é parcialmente culpada pelo que aconteceu com ela, o que levou ao seu afastamento. Ela é muito próxima de sua mãe,
que a ajudou a reconstruir sua vida após voltar para casa. Ela também encontrou Joe, a quem ela acredita por salvá-la de uma situação terrível, e os dois colocaram em dia tudo o que aconteceu nos anos seguintes. Tânia é muito franca sobre os perigos do aliciamento e costuma falar sobre o que os jovens podem fazer para identificar os sinais de um predador. Ela observou: estamos em uma era diferente, mas isso não mudou em como eles te aliciam e como te atraem, e mentalmente têm esse controle sobre você. Paul Joseph Frontczak nasceu em 26 de abril de 1964, no Hospital Michael Reese, em Chicago, Illinois, para Chester e Dora Frontczak. No entanto, a alegria que seus pais sentiram em seu nascimento logo foi apagada quando Paul desapareceu do hospital. Segundo Dora, uma enfermeira entrou no quarto e disse a ela que o médico queria examinar o bebê. Dora entregou seu filho e ele nunca mais voltou. De acordo com os relatos, a mulher que levou Paul estava vestida como enfermeira, mas não trabalhava na equipe. Ela fugiu do hospital e desapareceu. A busca subsequente por Paul Frontczak foi a maior caçada que a cidade de Chicago já viu e envolveu 175 mil trabalhadores dos Correios, 200 policiais e o Federal Bureau of Investigation. Em menos de 24 horas, 600 casas foram revistadas, mas nenhum sinal do bebê desaparecido foi encontrado. A história fez manchetes em todo o país, e os Frontczaks fizeram apelos desesperados pelo retorno seguro de seu bebê, com Dora declarando: "Nós só queremos nosso bebê de volta e esperamos que ela cuide bem dele." Por 2 anos, Chester e Dora Frontczak lamentaram a perda de seu novo bebê, enquanto os investigadores seguiam todas as dicas que encontravam. Na época, a polícia tinha poucas pistas para seguir, apenas o tipo sanguíneo e a forma da orelha, segundo informaram aos pais. Na época, acreditava-se que a forma da orelha de um bebê era tão individual quanto uma impressão digital. As autoridades investigaram o histórico de cerca de 10 mil bebês, mas nenhum foi identificado como Paul. Em 1966, o Federal Bureau of Investigation contatou os Frontczaks sobre um bebê abandonado que havia sido recentemente adotado. O menino Scott McKinley foi encontrado abandonado em julho de 1965 no meio de um movimentado centro comercial em Newark, Nova Jersey. A criança foi encontrada em um carrinho de bebê com um olho roxo. O Federal Bureau of Investigation esperava que os pais viessem imediatamente reivindicá-lo, mas ninguém o fez e ele foi colocado em um lar adotivo. As autoridades suspeitavam que ele poderia ser o desaparecido Paul Frontczak por ser o único menino que não podiam descartar da investigação. Após serem contatados, Dora e Chester foram a Nova Jersey buscar o garoto que acreditavam ser seu filho. Muito tempo depois, Paul afirmou que sua mãe poderia, citando ou dizer "não tenho certeza", e devolver essa criança para o sistema, ou dizer sim, esse é meu filho, e mesmo que não fosse, salvar essa criança do que poderia ser uma vida horrível. Ele acrescentou: "Ela fez o que achava que era certo e estou feliz que ela fez." Por anos, a família viveu junta em harmonia, mas as suspeitas de Paul começaram a ser despertadas quando ele tinha 10 anos e descobriu recortes de jornal sobre o sequestro dentro de um vão onde ele estava procurando por presentes de Natal. Quando ele confrontou seus pais sobre isso, eles lhe disseram que ele realmente havia sido sequestrado quando era bebê, mas, citando, "Nós te encontramos, nós te amamos, e isso é tudo o que você precisa saber." Refletindo depois, Paul disse que começou a questionar sua real identidade, mas nunca conversou sobre isso com seus pais. Com o passar dos anos, ele descobriu mais sobre o que houve quando bebê, dizendo: "Meu pai teve que sair do trabalho, ir ao hospital e contar à esposa que o bebê havia sumido. Você se sente seguro em um hospital, mas é lá que seu bebê é sequestrado." Em 2012, Paul finalmente cedeu ao seu desejo de conhecer a verdade. Ele fez um teste de ácido desoxirribonucleico e pediu aos pais para fazerem também.
Para sua surpresa, eles concordaram. Ele lembrou, por anos, eu queria fazer um teste de ácido desoxirribonucleico com meus pais, não porque eu não estava feliz. Eu só queria saber a verdade. Eu sempre encontrava uma razão para não fazer isso. Não queria feri-los, mas cheguei a um ponto em que precisava saber. Dora, Chester e Paul se encontraram para fazer o teste, mas depois Dora e Chester pediram para Paul não enviá-lo. Ele fez isso de qualquer maneira e foi informado que não havia a menor possibilidade de ele ser o filho biológico de seus pais. Paul ainda se lembra da ligação que revelou que tudo o que sabia sobre si mesmo estava errado. Ele afirmou: eu apenas senti que minha vida, como eu conhecia, tinha acabado. Senti o rosto empalidecer. Eu não conseguia pensar. Fiquei todo suado. Tudo o que eu pensava que sabia sobre mim mesmo, meu aniversário, meu histórico médico, ser polonês, ser católico, até mesmo ser de touro, foi pela janela. Por um instante, perdi minha identidade. Então quem eram os pais dele e o que aconteceu com o verdadeiro Paul Fronczak? As perguntas pareciam mais difíceis de responder, agora que Paul conhecia a verdade sobre sua família. No ano seguinte, um grupo de genealogistas voluntários, chamados de detetives do ácido desoxirribonucleico, assumiu o caso de Paul. Em junho de 2015, anunciaram que ele era Jack Rosenthal, de Atlantic City, Nova Jersey, nascido em 1963, desaparecido em 1965 e desaparecido por mais de 40 anos. Não só isso, mas sua irmã gêmea, Jill Rosenthal, também estava desaparecida. Ao conversar com seus parentes biológicos, Paul descobriu que, de repente, os membros da família pararam de ver Jack e Jill Rosenthal por perto. Os pais deles, Gilbert e Marie, sempre davam desculpas sobre onde os gêmeos estavam e por que não estavam disponíveis para receber visitas. Além disso, os gêmeos sofreram maus tratos e negligência na infância, com um parente alegando tê-los visto sentados em uma gaiola. De acordo com os relatos, o pai deles tinha transtorno de estresse pós-traumático e problemas de raiva, e a mãe era alcoólatra. Outra testemunha, uma babá dos Rosenthal, que cuidava dos outros filhos deles, foi uma vez instruída a deixar os gêmeos sozinhos no andar de cima. Ao verificar, a babá os encontrou em um quarto vazio com apenas 2 berços. O quarto cheirava a urina, pois os lençóis nunca foram trocados e as crianças estavam sujas. Ela notou que Jack tinha um olho roxo. Os Rosenthal ficaram furiosos ao encontrar a babá com os gêmeos. Depois de saber do descaso de seus pais, Paul declarou que eles realmente não eram pessoas muito agradáveis. Sou grato por terem me abandonado, pois isso me permitiu ficar com os Fronczaks. Eles salvaram minha vida. Paul inicialmente acreditou que algo trágico aconteceu com Jill e que, como resultado, ele foi abandonado porque eles não conseguiam explicar apenas um gêmeo. No entanto, em anos posteriores, ele mudou de ideia e afirmou acreditar que Jill pode estar viva. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas criou uma imagem de como Jill poderia parecer como adulta, apesar de não haver fotos dela bebê. O artista criou o retrato baseando-se nas imagens de diversos familiares. Ela ainda não foi encontrada. Gilbert e Marie Rosenthal ambos morreram na década de 90, então não podem ser questionados ou responsabilizados pelo que aconteceu. Finalmente, em 2019, o verdadeiro Paul Fronczak foi localizado. Ele foi identificado como Kevin Ray Betty, e o anúncio foi feito no ano seguinte, após sua morte em seu 56º aniversário. Antes de falecer, ele conversou com Dora Fronczak por telefone algumas vezes, mas não conseguiram se encontrar. Kevin foi criado por Lorraine Fountain, que namorava um médico baseado em Chicago, quando ela de repente se mudou para Arkansas por um ano antes de retornar com o bebê. Porém, Lorraine faleceu em 2004 e não se sabe como ela estava com o menino desaparecido. A partir de 2024, muitas perguntas permanecem neste caso. Não está claro quem levou Paul do hospital ou o que aconteceu com Jill Rosenthal, mas as investigações estão em andamento. Quem tiver informações sobre o desaparecimento ou paradeiro
de Jill Rosenthal, pode contatar o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas no número 1-800-843-5678. E aí estão os fatos. Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e reações. Curta este vídeo e se inscreva para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.